Mais provas comprometedoras contra o Bolsonaro foram obtidas com vazamentos do celular do Mauro Cid, e cada vez que novos vazamentos acontecem, a quantidade de pessoas envolvidas aumenta. Agora até o general Augusto Heleno está envolvido nisso tudo. Por isso que eu falo para vocês que a prisão do Bolsonaro ela é inevitável. O problema é que a forma como a imprensa tem feito essa cobertura não leva o Bolsonaro para a prisão. Porque o celular mostrou que o Bolsonaro ele não quis dar a ordem para o chamado, entre aspas, golpe de Estado. Mas o Bolsonaro não precisaria dar ordem alguma, porque só a situação que foi criada já leva o Bolsonaro à prisão. E é isso que eu vou apresentar para você nesse vídeo. Eu vou mostrar para você por que o Bolsonaro vai ser preso, algo que a imprensa não está fazendo. Coloque aqui nos comentários, na sua opinião, todas essas provas são motivos para levarem o Bolsonaro à prisão? Essa estrutura vai ficar ainda maior? Você quer que o Augusto Heleno seja preso? Deixe seu like se você quer o Bolsonaro na prisão e se inscreva no canal. Esse vazamento é o segundo vazamento que nós temos pesado vindo do celular do Mauro Cid em menos de uma semana. Na semana passada, um documento que complementava a minuta encontrada na casa do Anderson Torres acabou vindo a público. Fizemos todos os comentários na época, se você tiver curiosidade, tem vídeo, link aqui no card. Agora a revista Veja obteve com exclusividade mais informações muito comprometedoras e incriminadoras contra o Bolsonaro. Porque um novo documento de 3 páginas foi encontrado no celular do Mauro Cid, como uma espécie de roteiro para o golpe, como a imprensa falou. Era um roteiro ali de 8 etapas que propunha até uma intervenção militar. E o mais interessante disso tudo é que nós conseguimos mensagens de um militar que não estava presente em nenhum outro vazamento, ou seja, é um novo agente, é um personagem novo, pedindo para o Mauro Cid convencer o Bolsonaro a decretar intervenção militar, o que o Bolsonaro não fez. O alvo desse documento era justamente o TSE. Sempre o TSE, porque na cabeça dos bolsonaristas e também do Bolsonaro, a disputa de 2022 foi uma disputa de fraude. Mas isso não é uma retórica só para dar um golpe, como estão dizendo. O Bolsonaro ele acreditava mesmo que aconteceu um golpe, uma fraude no TSE. E aqui, pessoal, nós começamos a fazer uma abordagem no canal diferente de toda a abordagem que a cobertura tem feito sobre esse assunto. E aqui que nós nos diferenciamos de todos os outros. Porque a imprensa fala que o Bolsonaro ele acreditava em fraude na disputa do segundo turno. O que a imprensa não explica é o motivo de Bolsonaro crer em fraude. O Bolsonaro ele tem um pensamento de classe média que é compartilhado pelo Paulo Guedes, pelo Partido Novo, pelo MBL e por toda a entourage dele dentro do governo que eu tenho certeza que você já ouviu em algum lugar. Várias pessoas da classe média falam o seguinte: o pobre vota no PT em troca de esmola. O pobre vota no PT em troca do Bolsa Família. É assim que o Lula ganha ou ganhava as disputas. E o Bolsonaro acreditava nisso. Ele acredita nisso. Então o que ele fez? Ele turbinou os programas sociais do Lula. Ele aumentou o Bolsa Família fazendo o Auxílio Brasil. Ele distribuiu renda. Mas mesmo assim ele perdeu. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele acredita, ele não consegue na verdade compreender a complexidade das relações humanas e do pensamento humano. Ele acredita mesmo que basta você comprar votos que você recebe o voto, basta você dar esmola que você compra. O Lula, no debate do SBT, no embate que ele teve com a Soraya Tronic, aquele debate que ele estava completamente sem voz, ele arrebentou com todos quando ele virou para Soraya e falou o seguinte: você pode criticar o meu governo, mas o seu jardineiro, mas a sua faxineira, eles gostam de mim. Porque o Lula não somente distribuiu, deu dinheiro, ele fez políticas públicas. E quando o Bolsonaro, mesmo dando o Auxílio Brasil, mesmo comprando tantos votos e perdendo a eleição mais comprada da história, o Bolsonaro falou o seguinte: só pode ser fraude. E ao falar que era a fraude, o Bolsonaro mobilizou todos os seus subordinados, utilizando uma estrutura já existente para fazer esses ataques que agora nós estamos tendo a revelação via celular do Mauro Cid. Porque todos eles, pessoal, todos os Mauro Cid, os militares, eles foram mobilizados pelo pensamento de fraude, que era esse pensamento da classe média que o Bolsonaro tinha e todos eles também tinham. Só que eles usaram uma estrutura que já existia. Porque toda essa estrutura de ataque às instituições que nós estamos vendo, de tentativa de golpe, já era anterior. Eram utilizadas pelas milícias digitais do Bolsonaro. Porque as milícias digitais não eram somente lá contas falsas no Twitter, não. Havia toda uma estrutura por trás que armazenava esses servidores,
ou essas pessoas com informações comprometedoras de agentes da República e de adversários políticos do Bolsonaro. O irmão do Mauro Cid prestou depoimento, inclusive, no inquérito das fake news. Porque muito antes da disputa do primeiro turno, o Bolsonaro propagou uma informação sigilosa do TSE, que o Mauro Cid também participou. Então havia uma estrutura, e como nós podemos observar, há uma quantidade de gente cada vez maior para atacar as instituições, que apenas foi usada para promover essas possíveis atos golpistas, mas que ela já existia. E é por isso que o Bolsonaro vai ser condenado. Porque o Mauro Cid, ele não agiu sozinho. O Mauro Cid agiu dentro dessa estrutura. E como nós estamos vendo, há uma quantidade grande de pessoas com papéis definidos, com tarefas definidas e com responsabilidades. Porque o Mauro Cid, ele não estruturou esse documento sozinho. Ele teve ajuda. Cada um foi fazendo. Então por isso que se nós olharmos só por aquilo que está sendo divulgado pela imprensa, o Bolsonaro não é preso. Porque o Bolsonaro, ele poderia ter dado a ordem, mas ele não deu. Tanto que em uma das conversas, o militar ele fica chateado, porque ele fala pro Mauro Cid, pô, o presidente ele arregou, o presidente não deu a ordem, só faltava o presidente dar a ordem. Então como que o Bolsonaro ele pode ser um golpista, sendo que ele tinha tudo na mão, mas ele não deu o golpe? Por essa abordagem, Bolsonaro escapa. Mas ele não precisava ter dado o golpe. Ele não precisaria ter dado ordem alguma, porque já havia uma estrutura mobilizada pelos seus subordinados, com ele na ponta, porque ele era o grande chefe dessa organização, para atacar as outras instituições. O plano já estava pronto. As etapas já estavam criadas. Houve mobilização. Houve a utilização de uma estrutura que já existia. Até mesmo o Augusto Heleno está envolvido. A gente não sabe o papel dele, mas ele é citado pelo Mauro Cid com esse outro militar. Então havia tudo isso. Essa mobilização, que é o que vai prender o Bolsonaro. Essa é a tese dos procuradores, que vai ser levada ao Alexandre de Moraes. E é isso que vai prender o Bolsonaro. Se a imprensa não criar o entendimento sobre essa estrutura, o Bolsonaro vai escapar da prisão. Ele vai escapar da prisão. E a responsabilidade vai cair toda em cima do Mauro Cid. O Mauro Cid está numa situação cada vez mais complicada. Na semana passada, quando houve aquele primeiro vazamento, o Lauro Jardim, que é um colunista do Globo, ele teve a informação de que a família do Bolsonaro acreditava que a situação do Mauro Cid estava muito complicada e ele não iria escapar ou sair da prisão tão cedo, porque o documento que foi encontrado na semana passada o comprometia e o comprometia muito. Agora, a situação piorou ainda mais, com mais elementos, com mais agentes, com mais pessoas envolvidas. Então, o que está acontecendo, e eu vejo que esse é o caminho natural, a família do Bolsonaro ela está muito assustada, porque a forma do Mauro Cid escapar é delatando o Bolsonaro. Uma delação premiada ela começa a ser preparada, eu acredito que ela vai acabar saindo. Não foi proposta ainda uma delação premiada para o Mauro Cid, porque nós estamos ainda levantando informações, trazendo provas, e quando tudo estiver pronto, quando o Mauro Cid pegar a possível sentença dele por formação de quadrilha, tudo aquilo ali, aquela lista corrida imensa, aí a Polícia Federal, os investigadores vão ofertar a ele uma delação premiada. A família pressiona para que o Cid faça a delação premiada. A família não quer que o Mauro Cid acabe se comprometendo sozinho nessa história, porque ele está sendo abandonado, ele foi abandonado pelo Bolsonaro. Mas também há um rompimento, a gente sabe, as duas defesas, tanto a defesa do Mauro Cid quanto a defesa do Bolsonaro, elas estão completamente rompidas. Eu espero que fique muito claro e entendido por que o Bolsonaro vai ser preso. Não pela tentativa de golpe, mas pela estrutura que existia até o fim do mandato do Bolsonaro. A imprensa está fazendo uma cobertura errada e essa cobertura errada da imprensa não está passando um verdadeiro entendimento para a população brasileira sobre a prisão do Bolsonaro.